em Abacuque. Amém? Amém. Diz assim, irmãos, a nossa dúvida que há muito existe na casa de Deus é Abacuque 2,4. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Amém? Amém. A dúvida é o seguinte, irmãos. A palavra do Senhor ela é clara sobre a salvação pela fé. Nós lemos em Efésios capítulo 2, versículo 8, ao qual não deixa nenhuma dúvida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Também Romanos capítulo 5 diz: sendo salvo, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não há muita dúvida do que a palavra do Senhor diz, que a fé realmente, ela é o único caminho, a única condicional do homem ser salvo. É a única condicional que existe. Não há nenhuma outra condicional. Não há nenhum ritual de iniciação o qual você precisa fazer para ser salvo. Não há nenhum aprendizado. E essa é uma diferença muito importante entre o cristianismo e as demais religiões. Em muitas das religiões você precisa passar por algum ritual para que você seja aceito diante daquele Deus, diante daquele grupo. Senão, você não faz parte. Cada religião tem o seu modo. No judaísmo, por exemplo, era importante a circuncisão. O homem, no 8º dia de nascimento, ele era circuncidado. Aí o irmão pode perguntar, mas e o batismo? E a ceia do Senhor? Eles são testemunhos, mas ele não é importante para a sua salvação. E você não vira cristão porque você é batizado. Ao se batizar, você é membro da igreja, mas não cristão. Você pode não se batizar e ainda assim ser cristão. Porém, você não é membro da igreja. Porque os membros da igreja, eles se batizam e eles tomam a ceia do Senhor. Mas não é um ritual de iniciação. O que o Senhor Jesus Cristo pede é apenas que nós venhamos crer. É apenas a fé. Isso não vem de nós, não vem das obras. A nossa salvação ela não vai vir por nós seguirmos algumas regras estabelecidas. Muitas vezes nós colocamos a vida das pessoas em dúvidas porque a pessoa está na igreja, mas teve a fé dela, mas não consegue seguir as coisas que a igreja pede, a doutrina, os dogmas, e já começamos a colocar em dúvida a salvação dela. Mas isso não compete a nós. Compete a Deus. Se ela tem uma fé realmente verdadeira, ela será salva. Ela realmente terá absolvição. Porque o que diz a palavra do Senhor? Pela fé, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O que é a justificação? A justificação é a absolvição. Deus te absolve de todos os seus pecados de uma forma jurídica. Ele, pelos seus méritos, pelo seu poder, ele te declara que você é justo e você está absolvido. E nós recebemos essa absolvição não é porque nós agradamos a Deus através de rituais, de ter seguido à risca a doutrina da igreja, os dogmas da igreja, os dogmas cristãos, por sermos bons cidadãos, pagadores de impostos ou coisa parecida, mas é pela fé. Glória a Deus. Você creu no Senhor Jesus Cristo. Você ouviu a mensagem da cruz. Fé, é isso que é importante falar. Fé em quê, né? Simplesmente acreditar? Fé em quê? Confiar em quê? Crer em quê? Crer que o Senhor Jesus Cristo veio a esse mundo em carne, nascido de mulher, de uma virgem,
que pregou a palavra, pregou o evangelho, foi condenado à morte inocentemente, padecendo a morte de cruz, e ao terceiro dia ressuscitou. Se você crê que pela morte do Senhor Jesus Cristo você tem os seus pecados perdoados, que a morte do Senhor Jesus Cristo é meritória para tomar a ira de Deus que era sobre a sua vida e agora está sobre ele, ele tomou essa ira de Deus, e você crê isso de todo o coração, você é salvo. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e no teu coração creres, verdadeiramente serás salvo. Porque com a boca se confessa e com o coração se crê. Paulo disse isso no livro de Romanos, se eu não me engano, no capítulo 2. Então, é isso que nós temos que ter fé. É a fé ao qual a morte de Jesus não foi em vão. Amém. Que aquela morte que Jesus Cristo desceu naquela cruz, sofrendo, ela tem realmente o poder de nos transformar, e que a sua ressurreição, ela não foi apenas um milagre, mas foi apenas o começo, foi apenas o primeiro de muitos. Aleluia. Que assim como ele ressuscitou dos mortos, nós também um dia ressuscitaremos e teremos um corpo igual ao dele. Glória a Deus. E se você crê nisso, você é salvo. Se você crê nisso, o seu lugar no céu está garantido. Mas aí também vem outra pergunta. Ô irmão Marcelo, então quer dizer, se eu acreditar de todo o coração, se eu sou salvo apenas pela fé, eu posso pecar, como diz a minha esposa, lá vão ter? Ou indiscriminadamente, posso pecar à vontade? Porque é pela fé, né? Acreditei pela fé. Eu creio que Jesus morreu na cruz. Eu creio que o seu sangue é poderoso para me purificar. Eu creio que a ira de Deus que era sobre minha vida está sobre Jesus. Que a sua ressurreição corporal ao terceiro dia é verdadeira. Então eu já sou salvo. Já sou salvo, já estou livre do pecado. Então eu posso pecar e o pecado não terá poder sobre mim. Que eu posso pecar e o pecado, a mancha do pecado está fora da minha vida. Que agora, como creio já em Jesus, não há problema algum eu cometer pecado. Vamos ler o que diz Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 8. Repetido para os irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: e por que, isso aqui é uma pergunta, e por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dizemos, façamos males, para que venham bens? A condenação desses é justa. Paulo, quando ele pregou sobre a justificação pela fé, e Paulo foi um apóstolo, que ele deu muita ênfase a isso. Eu quero dizer para os irmãos, eu não quero que os irmãos se escandalizem com o que eu vou falar agora, mas todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, eles tinham ainda um pezinho no judaísmo. Eles tinham algum problema com o judaísmo. Pedro deixou de comer com os gentios quando alguns judeus cristãos chegaram lá onde ele estava, da parte de Tiago. O irmão de Jesus, Tiago, era muito ligado ao judaísmo ainda, tanto que ele viveu e morreu em Jerusalém. Ele morreu sob a mão do sacerdote Anano no ano 60 depois de Cristo, degolado. Mas ele tinha ainda um pezinho lá no judaísmo. Todos eles lutavam muito contra o judaísmo. Por mais que eles já sabiam que não precisavam, que não tinha essa necessidade, eles tinham algum problema, porque eles nasceram, eles cresceram naquele ambiente. E às vezes eles acabavam cedendo alguma coisa do judaísmo na vida cristã deles. E esse problema tem até hoje na igreja. Na igreja hoje em dia, as pessoas querem seguir a festa do Pentecoste, a festa dos tabernáculos. Há pessoas que querem, já cristãos, estou falando de seitas, cristãos que querem seguir o sábado, querem fazer tudo, quer tocar chofar na igreja, quer fazer menorás. Por exemplo, os irmãos já viram muitas igrejas que já tem Arca da Aliança, igrejas que tem aqueles candelabros, aqueles 7 candelabros que é chamado menorá. São coisas do judaísmo
que muitas vezes vem para a igreja, mas acaba atrapalhando a igreja. Mas Paulo, ele era radical naquilo ao qual Jesus tinha ensinado para ele. Amém. Jesus tinha ensinado para ele que a salvação não precisava mais de seguir a ritos judaicos, da circuncisão, de guardar os sábados, as festas, de guardar a Páscoa, de guardar o dia da expiação, que já não tinha mais aquela necessidade, toda aquela ritualística, que agora pela fé, tanto o judeu quanto o grego poderia ser salvo. Não era mais pelas obras da lei. Porque a obra da lei necessita de esforço, necessita de você realmente tomar a frente da sua vida e se esforçar para agradar a Deus. E o que o Paulo dizia, não, que pela fé nós somos justificados, que pela fé nós somos mudados, que pela fé nós estamos livres do pecado. Estamos livres, que ele dizia, que nós não estamos mais debaixo da maldição, da lei que colocava a gente, que tinha sempre estar em vigilância o tempo todo para não pecar, nem um pecadinho sequer. Ele falava que pela fé nós tínhamos essa salvação, tínhamos essa bênção. Só que as pessoas entendiam mal. Entendiam assim, então Paulo está falando o seguinte, que eu posso pecar à vontade. O que Paulo está falando é o seguinte, já que eu não preciso seguir os mandamentos da lei, então eu posso adulterar. Eu posso dar falso testemunho, eu posso mentir, posso assassinar, porque a salvação é pela graça. A salvação é pela fé. A salvação é um dom imerecido de Deus que Ele dá para mim através da fé. E isso é a graça. Então, já que não é para me gloriar nas minhas obras da lei, do meu seguimento da lei de Moisés, então eu posso pecar à vontade. Porque lá no fim, a minha fé vai me salvar. Lá no fim, a minha fé vai me levar para o céu, mesmo eu vivendo em pecado. Paulo falou que para os tais a condenação é justa. O que isso quer dizer, irmãos? Isso é leviandade. A palavra do Senhor diz que o amor não trata com leviandade. O que é ser leviano? Por exemplo, você aceitou ao Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Ele é bom, que Ele é verdadeiro. Mas você colocou uma coisa no coração. Olha, eu vou viver realmente, eu vou pintar o 7. Eu vou pintar e bordar. Vou fazer tudo que minha carne deseja. Quando eu estiver bem velhinho, que eu já não aguentar. Quando eu já não tiver mais gosto pelo álcool. Quando as coisas da carne não mais me satisfazer, aí eu vou aceitar Jesus de todo o coração. Se isso entrou no coração de alguém, vai para o inferno, porque isso é leviandade. Você não está tendo fé, você está sendo espertinho, você está sendo malandrinho, e de Deus não se zomba. Se você está colhendo o pecado, você vai ceifar inferno, vai ceifar condenação. O pecado em nós, irmãos, a salvação é pela fé, porque todos nós pecamos. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e fora, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, todos nós pecamos. O que Paulo fala é o seguinte: você não vai ser salvo pela sua obra, porque um dia ou menos dia você vai pecar. Agora, o que esse pecado tem que trazer em mim? No mundo, o que acontece? Vamos tomar um exemplo dos jovens hoje em dia. Hoje é terça-feira, já está esperando a sexta à noite para sair do trabalho e beber e chapar o coco, como eles dizem. De beber todas e se prostituírem, de se drogarem, de passar a sexta para o sábado, do sábado para domingo e só domingo à noite dormir, e alguns nem dormem. Eu ouvi algumas pessoas falar: olha, quando eu era jovem, eu ia para as baladas, o fim de semana todo eu não dormia, eu ainda ia trabalhar na segunda-feira. Um homem que não é salvo pela graça que é em Cristo Jesus,
ele tem prazer no pecado. Agora nós, que somos salvos em Cristo Jesus, vai pecar? Para nossa tristeza, nós iremos pecar. Não é para nossa alegria. Para nossa tristeza, um dia você vai pensar mal de alguém. Um dia você vai mentir. Um dia você vai gostar mais do pecado do que de Jesus. Sim. Só que quando você cometer isso, tem que trazer tristeza para o seu coração. Tem que trazer pesar para o seu coração. Isso tem que ser como uma flecha te rasgando. Você tem que sentir realmente que você está ofendendo o Filho de Deus. Você tem que sentir que aquilo tem desagradado ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim que o arrependimento segundo ao mundo causa morte, mas o arrependimento segundo a Deus causa tristeza e arrependimento. Então, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, ó, uma dica. Você quer saber se você realmente é salvo em Cristo Jesus? Quando pecar e aquilo doer no seu coração. Não sem motivo de alegria, sabe? Agora eu vou arrebentar mesmo. Aí passa outro dia, fica aquela expectativa para pecar de novo. Para pecar de novo, para pecar de novo. Até que você vira escravo do pecado, aí você não vai ter alegria de estar pecando, mas em compensação você não vai ter tristeza de estar desagradando a Deus. Você vai ter tristeza porque você é escravo do pecado, mas não porque você está desagradando a Deus. Então a justificação pela fé, a salvação pela fé, ela não é um 007, sabe? Por que 007? Ele tinha a licença para poder matar. Então, a salvação pela fé não é licença para pecar. A salvação pela fé é a paz que você tem no coração, que você é salvo pela graça que é em Cristo Jesus, que você foi justificado nos seus pecados, que você não teria nenhuma condição pelas obras. E lembrando em obras, como disse, eu não vou pecar à vontade. Eu não posso pecar à vontade. Mas há um versículo muito interessante da palavra de Deus, eu chamo versículo problema. Livro de Tiago, capítulo 2, versículo 24. Repetindo para os irmãos e para as irmãs. Livro do apóstolo Tiago, Epístola Universal do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 24, diz assim: Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Problema, Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, esse é o problema. Com Romanos 3, 28. Vou repetir para os irmãos lerem. Vocês lerem Tiago que o homem não é justificado só pela fé, mas também pelas obras. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. De maneira que a lei nos serviu, Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de pedagogo, de professor, de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E aí agora? Um diz que só pela fé você é justificado. Apóstolo Paulo. Aí chega em Tiago e fala: Vedes então, o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. É fé e obras? Então eu sou justificado pela minha fé e pela minha obra. E por que ele está falando isso, Tiago? Porque ele falava que Abraão, dá-se da palavra do Senhor, e creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi posto como justiça. Mas o que ele fez? Ele sacrificou ao Senhor, ele se crucificou, ele obedeceu a Deus. Então o que o Tiago estava dizendo? Está vendo? Ele não foi só justificado pela fé, ele creu, mas ele fez. Raabe acreditou que iria a cidade ser destruída e guardou os espias. Ou seja, a fé cooperou com as obras. E aí tem uma confusão. E aí como fica? Eu sou salvo ou não sou salvo pela fé somente? A salvação é só pela fé. Porém é o seguinte:
essa fé, ela tem que ter frutos. O que estava acontecendo é o que eu disse. As pessoas estavam turbando aquilo que Paulo estava ensinando. Porque, irmãos, se nós somos salvos em Cristo Jesus, essa salvação tem que operar em nossas vidas. Não é possível você ser salvo em Cristo Jesus e não viver uma vida santa. Não é possível você ser salvo em Cristo Jesus e viver uma vida mentirosa. Não é possível você ser salvo em Cristo Jesus e você não conseguir fazer nada da obra de Deus. Porque Paulo falou lá em Coríntios, porque o amor de Cristo nos constrange. Pensando nós isso, se um morreu, logo todos morreram. Se você é salvo em Cristo Jesus, se você crê na morte dele, como Paulo falou, essa morte tem que te constranger. O que é constranger? É obrigar. Por exemplo, eu obrigar alguém a pregar aqui. Você não quer pregar, você não gosta de pregar, você não gosta de cantar, mas eu falo, não, você vai cantar. Aí para não ficar mal, você pega o microfone, canta e prega. Ou seja, você foi constrangido a cantar. Mas por você não cantaria, por você não pregaria. O que Paulo falou? O amor de Cristo nos constrange, ou seja, nos obriga. Eu lembro que Jesus morreu por mim na cruz, não é possível não fazer nada. Jesus morreu na cruz por mim. Irmãos, é sério. Muita gente fala assim, eu sou pecador mesmo. Pecado é assim mesmo, um pecadinho. Não, pecado é coisa séria. O seu pecado matou Jesus. Então pecado é coisa séria. E isso não te constrange fazer a obra de Deus? Em Efésios, o que é muito usado, as pessoas só lêem até o versículo 9. Que diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A pessoa está vendo, irmão Marcelo? Tiago e Paulo, eles são antagonistas. Tiago, ele está preso na lei. Tiago gosta das coisas do judaísmo. Paulo não, Paulo foi liberto do judaísmo. Ele está falando, sai fora da lei. Você não vai ser salvo pelas obras. Esquece as obras. O problema é que Efésios capítulo 2 não acaba no versículo 9. Ele continua. Vai até o 22. E olha o que diz o 10. Porque nós somos feitura sua. Ou seja, eu sou igual a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andêssemos nela. Ou seja, se você é salvo pela fé, você vai andar em boas obras. Glória a Deus. Paulo dava ênfase na justificação pela fé. Não, você é salvo pela fé, você é salvo pela fé, você é justificado pela fé. Não ponha na cabeça que você ser bonzinho, você vai para o céu. Não é isso. Mas ele falou, se você é salvo pela fé, você vai dar em boas obras. Glória a Deus, aleluia. Já Tiago deu outra ênfase e falou assim, peraí, você fala que você crê que Jesus cura, você crê que Deus é poderoso, você crê que Deus é grande, mas você faz tudo que não presta. A sua fé não está mostrando, as suas obras não estão mostrando a tua fé. Mostre a sua fé pelas suas obras. Glória a Deus, aleluia. A salvação pela fé realmente é só por ela e não é pelas obras. Só que a sua fé tem que operar boas obras na sua vida. Glória a Deus. Uma coisa que eu preguei há muito tempo na minha antiga igreja é o seguinte: a palavra do Senhor diz que nós somos luz do Senhor. Que assim como Ele andou na luz, assim como Ele é a luz, que nós também andássemos na luz, disse lá em 1 João. João ensinou isso. Me diga uma coisa, qual que é a velocidade das trevas, da escuridão? Quem sabe? A velocidade da escuridão, das trevas. Qual que é? 0.
As trevas não têm velocidade. Qual que é da luz? Quanto? 300 mil quilômetros por segundo. Ou seja, as trevas não andam e a luz anda. E anda rápido. Você é salvo por Cristo Jesus. Você está andando, você está na luz. Por que está parado? Se você está na luz, por que você está parado? Por que não faz nada? Quem não faz nada é trevas. Quem está na luz, corre. Quem está na luz, anda. A luz você desliga aqui, ó. Vou dar um exemplo, ó. Ligou. Rapidinho. Ela liga e desliga. Ela tem velocidade, ela não fica parada. A luz, ela anda nas trevas. Você pode ver que quando o navio está perdido, desde do passado, o que eles faziam eram faróis. O avião, quando está perdido e o radar está quebrado, eles põem os holofotes nas nuvens. Aí o aviador já vê aquela luz. Olha, ali é o aeroporto. O marinheiro, o capitão de navio, quando ele vê a luz do farol, ele está talvez a 5.000, a 2.000 metros. Muitos metros para trás, eu não sei, mas ele pode ficar talvez até 10.000 metros longe, mas ele vê aquela luzinha, ali está o porto. Glória a Deus, aleluia. Você é salvo pela fé, mas as pessoas têm que ver a luz de Jesus na sua vida. Aleluia. Não dá para, ó irmãos, não dá para você ser salvo em Cristo Jesus e não fazer nada. Tem que fazer algo para Jesus. Você não vai ser salvo por causa disso. Mas por você ser salvo, você vai fazer isso. Glória a Deus, aleluia. A santificação, você não se santifica para ser salvo. Você é salvo porque você se santifica porque é salvo. Não se santifica para ser salvo. É o contrário. Se você é salvo, você se santifica. Você não se santifica para ser salvo. Pode dizer assim, irmão, eu não estou preparado para ir para o céu. Eu também não estou. Você também não está preparado para ir para o céu. Tem que dar um passo de fé. É acreditar. E o demais o Senhor vai fazer. É impossível para os homens e para o céu. Para terminar, eu tinha uma interpretação errada naquele versículo. E os dizia assim do jovem rico: olha, quão dificilmente entrará um rico no reino do céu. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico no reino do céu. Eu fui pesquisar, na primeira pesquisa que eu fiz sobre esse versículo, eu pensava que era uma portinha que eles colocavam nas cidades. E as pessoas, não tinha caminhão na época, as pessoas chegavam de camelo. O camelo era o bichão, né, que levava a mercadoria, o carregamento. Mas para a alfândega da cidade poder pegar, a pessoa não passar com contrabando na cidade, tinha uma portinhola que parecia uma agulha. Então eles pediam para o camelo tirar tudo. Aí os guardas vistoriavam, faziam aquela vistoriação, aquela vistoria na mercadoria, e você passava o camelo empurrando. O camelo não conseguia passar sozinho. Você tinha que abaixar ele não podia ter nada, ele conseguia passar com muita dificuldade por aquele fundinho que as pessoas chamavam de agulha. Eu pensava que era isso que queria dizer. Mentira, não era. Era agulha mesmo. E é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Aí os discípulos perguntaram: tá bom, então quem pode ser salvo? Já que ninguém pode ser salvo. O Senhor acabou de falar que dificilmente vai entrar. Então quem pode ser salvo? Jesus falou: aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então você tem que acreditar que Deus vai fazer o impossível de levar você até o céu. Glória a Deus. É impossível? É impossível. Mas você crê no Senhor Jesus Cristo? Amém. Você crê na sua morte vicária? Você sabe o que é morte vicária? Morte vicária é morte substituída. Ele tomou o seu lugar. Se você crê nisso de todo o coração, você vai para o céu. Glória a E Deus. Deus vai fazer a obra na sua vida. Amém.
Você vai andar em boas obras. Glória a Deus. As pessoas vão ver a sua fé pelas suas boas obras. As pessoas vão saber que você é salvo em Cristo Jesus, não porque você diz que é salvo, mas porque as pessoas vão ver realmente que você é uma santa mulher de Deus, que você é um santo homem de Deus. Aleluia. Se você falar, não precisa fazer publicidade, não. As pessoas vão ver as boas obras na sua vida, porque você foi salvo pela fé. Não foi salvo porque você foi batizado nas águas. Você não foi transformado porque você toma ceia. Você não é transformado porque você veio para a igreja, porque você recebeu uma oração de um pastor. Você é salvo porque você crê em Jesus e Ele te transformou. Glória a Deus, aleluia. A salvação é pela fé. E fé e obras não são antagonistas. Elas caminham juntos. Aleluia. Primeiro vem a fé e as obras acompanham. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém.